Olá, seja bem-vindo ao Jornal Panorama, que começa agora com as informações do Legislativo Estadual. Confira os destaques desta edição. Projetos do Judiciário passam a tramitar em regime de urgência. Pequenos produtores pedem mais apoio em debate sobre economia solidária. Parlamento Capixaba homenageia 60 anos do DIEESE. Plenário aprova requerimentos para a tramitação mais rápida de projetos do Tribunal de Justiça. Este é o destaque da última sessão ordinária da semana. Vamos conferir os detalhes com a repórter Gabriela Zorzal. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram tramitação em regime de urgência para 2 projetos de autoria do Tribunal de Justiça que têm como objetivo reduzir as despesas do órgão com pessoal, adequando a lei de responsabilidade fiscal. Uma das medidas propostas é a suspensão da promoção dos servidores. Inclusive, a votação do regime de urgência foi acompanhada por protestos de servidores do Judiciário. Como o regime de urgência foi aprovado, o projeto já entra em pauta para votação na próxima semana, na próxima sessão ordinária, na segunda-feira. Os deputados acordaram a formação de uma comissão com servidores do TJ para dialogar com a presidência e negociar medidas para a redução de despesas. Voltamos ao estúdio. Deputados rejeitam pedido de transposição para 2016 dos trabalhos da Comissão Especial do Ministério Público Estadual. O relatório da Comissão Especial, que apura supostas irregularidades no Ministério Público Estadual, deve ser apresentado até 22 de dezembro. A data é o prazo final para os trabalhos do colegiado. Isso porque os parlamentares não aprovaram proposta de transposição das atividades da comissão para o próximo ano. A sugestão do presidente do grupo, deputado Enivaldo dos Anjos, não foi acatada pelos demais membros. Deputado, eu vou votar contra, porque eu acho que essa comissão a gente pode encerrar ela até o último dia desse ano, entendeu? A gente está sem possibilidade realmente de investigar. Então, meu voto é contra. Eu voto pela transposição, deputado. Eu acompanho o deputado Euclério, deputado Enivaldo. Bom, nesse caso, então, a comissão acabou. Só pode até o dia 22. Desse mês. E, nesse caso, quem é o relator da comissão? Eu. Então, eu encerro a comissão e passo os documentos para o relator, faz o relatório, encerrando a comissão. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos vocês. Um sistema de produção, consumo e distribuição de riquezas que busca valorizar o ser humano e a cooperação entre as pessoas. Essa é a economia solidária. O assunto foi tema de audiência pública promovida pelo Legislativo. Pequenos empreendedores da economia solidária querem apoio mais consistente do governo no desenvolvimento desse novo modelo de mercado. O presidente do Fórum Capixaba de Economia Solidária alega que a gerência criada na ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, tem sido pouco eficiente no sentido de estimular o setor. O que a gente quer é a união realmente de quem promove a economia solidária, que são comunidades tradicionais. Aí eu estou falando de quilombolas, indígenas, pescadores. Esses, só para dar um exemplo, esses 3, por exemplo, não estão dando ADERES. Agricultura familiar, o pessoal da agroecologia, né, o pessoal do orgânico, as pequenas propriedades, por exemplo, não estão contempladas, por exemplo, dentro da ADERES. Esse povo é o que está mais próximo de nós da economia solidária. Por exemplo, as políticas de inclusão produtiva, de assistência, também não estão dentro da ADERES. Então, nós estamos distantes. De quem que a gente está próximo? Das pequenas e microempresas. É um dono e 50 empregados. Ué, como é que a gente da economia solidária, que defende a autogestão e distribuição de riqueza, vamos concordar com um modelo, por exemplo, que tem um dono e 50 empregados, que, por exemplo, está na microempresa? Isso não garante para nós esse modelo autogestionário.
O gerente de Economia Solidária da Aderes afirma que o modelo é referência no país. O cenário da economia solidária até alguns anos atrás era muito mais deficitário do que é hoje. Então eu acho que o papel da Aderes está fazendo essa política no sentido de ocupar parte desses espaços já está acontecendo. A gente começa a perceber que pouco a pouco a economia solidária começa a aparecer para a população, o trabalho, os produtos dessa economia, desse novo formato de economia começa a aparecer para a população cada vez mais. Então o papel nosso de estar desenvolvendo as políticas para isso, estar levando isso para a população, está acontecendo naturalmente e é lógico, não se faz isso dia para a noite, mas está dando resultado já. A importância da economia solidária para os pequenos produtores foi um dos pontos destacados durante o debate, promovido pela Frente Parlamentar da Economia Solidária da Assembleia. A agricultura familiar está presente em todos os municípios capixabas. Aqui, segundo os dados do IBGE, a gente tem 67 mil estabelecimentos de agricultura familiar que geram 200 mil postos de trabalho, que equivale a 64% dessa população economicamente ativa no meio rural. Então, além daqueles mercados tradicionais existentes, de Ceasa, de feiras livres, e no mercado do café e o leite, a gente tem a economia solidária, que é mais uma ferramenta de desenvolvimento para os agricultores familiares. É possível ter um outro modelo de economia? Com certeza. Não precisamos ficar focados no lucro, na exploração do trabalho, nem colocando a vida em 10º lugar e colocando o lucro em 1º lugar. Nós temos que pensar um novo modelo de economia, porque senão a raça humana, senão o meio ambiente, senão todo o planeta vai ser extremamente prejudicado em toda a sua história. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, foi criado para desenvolver pesquisas que fundamentassem as reivindicações dos trabalhadores e atua nas áreas de assessoria, pesquisa e educação. A instituição completa 60 anos e foi homenageada pelo Parlamento Capixaba. Custo de vida, valor da cesta básica, cenário de emprego e desemprego. Esses e outros indicadores são frequentemente alvo de pesquisa do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O processo nosso de industrialização ele foi gerando muita desigualdade. Então o DIEESE sempre foi uma entidade que instrumentalizou o movimento sindical justamente para entender essa realidade social e fazer as intervenções no sentido de transformar essa realidade. Porque no Brasil, infelizmente, o salário dos trabalhadores, eles nunca tiveram, digamos assim, uma prioridade na agenda, na agenda empresarial e na agenda política, Tanto que hoje você teve uma recuperação salarial de 70% no salário mínimo ganho real, porque a gente montou uma outra maioria política que se preocupou em fazer esse resgate, Durante a ditadura, o DIEESE teve um papel importante para a história do país e retomada do movimento sindical na década de 70. Isso se deu a partir de uma publicação de tabelas por parte do Banco Mundial sobre a manipulação do índice de inflação da época, que era a ditadura militar no Brasil, isso em 1973, e o banco declarou que não ia utilizar esse índice, e sim o índice feito pelo DIEESE. O índice oficial naquele momento, no ano de 73, era 13,6%, o DIEESE tinha apurado 26%. Então foi daí, a partir desse episódio, que o DIEESE fez um dossiê e o movimento sindical, a partir de São Paulo, sindicatos metalúrgicos do ABC, sindicatos metalúrgicos de São Paulo, bancários, enfim, e outros, deflagraram uma campanha pela reposição das perdas salariais em decorrência da manipulação do índice de inflação. E aí foi todo aquele movimento que é conhecido, onde você tem de fato a retomada do movimento sindical brasileiro. Então o DIEESE teve um papel histórico nesse período. O departamento comemora 60 anos de fundação e 30 anos de atividade no Espírito Santo. Para homenagear a entidade, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene, conduzida pela deputada Janete de Sá. É uma homenagem justíssima nesses 60 anos de um departamento que é formado por lideranças que vêm do movimento sindical, economistas, profissionais que se dedicam a estar passando para o movimento sindical, para os trabalhadores, dados fidedignos para que nós possamos, na mesa de negociação, estarmos com informações qualificadas na época dos acordos coletivos em todas as negociações.
Na cerimônia, 23 sindicatos do estado também foram homenageados, entre eles o Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores e das Empresas Prestadoras de Serviço no setor de energia e gás do estado. O DIEESE, ele dá o seu olhar naquele material científico com a ótica do trabalhador. Isso para nós é muito importante porque nos orienta e nos dá ali alguns princípios e algumas condições de você debater com o capital, debater com os empresários, com conteúdo e com, eu diria, com qualidade, né, sobre aquele assunto que você tem que debater e defender enquanto representante dos trabalhadores, em interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras. Rio Doce. A Assembleia pode ter comissão parlamentar para investigar tragédia causada por rompimento de barragem da Samarco, que afeta o maior rio do Espírito Santo. O deputado da Vitória, presidente da Comissão de Representação da Assembleia Legislativa que apura o fato, protocolou o requerimento para investigar causas e consequências da ruptura da barragem de Fundão. Para ser deferido pela mesa diretora, o requerimento de criação de CPI precisa ser subscrito por no mínimo 10 deputados. O pedido para criar a CPI da Lama ficará em espera, uma vez que há 2 outros na fila. Projeto em análise nas comissões da Casa pretende conter a poluição visual causada pelos pichadores. Iniciativa do deputado Marcos Bruno cria a política estadual anti-pichação. Já existe uma lei que criminaliza a pichação, no estado. Na verdade, é diminuir a poluição visual e reduzir também os gastos do estado com a recuperação de patrimônios históricos, prédios públicos que às vezes, infelizmente, são pichados e manchados aí por alguns atores da sociedade. Mas seria uma forma de educar as pessoas, os jovens, quanto a isso? Sim, a política anti-pichação ela permite convênios com os municípios para que sejam criadas parcerias, campanhas de conscientização, informar a população que pichar é crime passível de multa e outras penalidades aí aplicadas pelo Estado. Dezenas de famílias vivem a agonia de não saber onde estão seus parentes. Por isso, uma indicação do deputado doutor Rafael Favato pretende criar mais um mecanismo na divulgação de pessoas desaparecidas. Todo meio de comunicação é importante estar divulgando as pessoas desaparecidas. Muitas pessoas têm problema de Alzheimer, esquecimento, e elas saem de casa e dão um branco e não sabem retornar. Então acho que tem muitos desaparecidos por diversos motivos. E está divulgando no site também sequestro de crianças. Eu acho que é mais um meio de divulgação, que seria o site dos oficiais do Governo do Estado, da Assembleia do Governo do Estado, para que possa estar divulgando informações de pessoas desaparecidas e ajudando a família dessas pessoas a estar recuperando os seus entes queridos aí, que estão desaparecidos, perdidos ou até mesmo sequestrados. Acessibilidade. Deputado Dr. Hércules propõe, por meio de indicação ao governo, programa que garanta mais autonomia às pessoas com deficiência em prédios e locais públicos. Já existe lei, só que a lei não é cumprida. Principalmente aqui na Assembleia, nós estamos nesse empenho. Já trouxemos aqui o representante dessa ONG que está preocupado com essa questão da acessibilidade e nós não podemos admitir, nenhum prédio, mas especialmente os prédios públicos, a gente tem que dar o exemplo de fazer com que essas pessoas tenham acessibilidade. Então a nossa indicação é nesse sentido, fazer com que as nossas autoridades sejam alertadas no sentido do cumprimento da lei. Essas foram as notícias do Jornal Panorama de hoje. A gente fica por aqui, mas a programação da TV Alice Digital continua. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.